Sua fábrica está pronta para o amanhã ou presa em decisões adiadas que custam caro? Descubra como a inércia pode custar caro para a indústria alimentícia aqui na Prosa com Betália. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Betália, prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem aqui comparecem para compartilharem as suas experiências e os seus conhecimentos. E olha a prosa fantástica que estamos trazendo hoje. Visão de futuro e o custo da inércia na manufatura alimentícia. A indústria alimentícia vive um paradoxo: inovação nos produtos, mas estruturas fabris que envelhecem sem investimento. Neste episódio da Prosa com Betália, falamos sobre os impactos da inércia na gestão industrial e como a falta de uma visão de futuro pode comprometer produtividade, competitividade e até a sobrevivência no mercado. Se você atua em operações, engenharia, manutenção ou direção fabril, este papo é essencial para você. Está pronto para questionar se a sua fábrica está parada no tempo? Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Betália, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer muito mais inspiração à sua jornada. E eu tenho o privilégio de trazer para a Prosa com Betália o meu amigo Ricardo Fernandes dos Santos, ele que é diretor industrial na Harald, com mais de 20 anos de experiência em engenharia, manutenção e gestão fabril. Atua na liderança de equipes, projetos e plantas produtivas, com foco em produtividade, inovação, segurança e eficiência operacional no setor alimentício. Olha só que prosa fantástica nós vamos ter aqui. Estou trazendo para conversar comigo o Ricardo. Meu caro, seja muito bem-vindo à Prosa com Betália. Obrigado, Paulo, pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje, para comentar um pouquinho sobre a indústria de alimentos. É um prazer, muito obrigado. Bacana demais. Tenho certeza que você vai trazer uma grande contribuição aqui para a comunidade de supply chain e comunidade empresarial, viu, o Ricardo? E vamos lembrando as pessoas para que elas possam aí, de alguma maneira, se inscrever no canal, botar um joinha para você, Ricardo, porque você veio aqui voluntariamente falar desse tema, que é um tema fantástico e importante dentro da área de supply chain, dentro do mundo empresarial, e por que não dizer para as pessoas. E também não se esqueçam de acionar aí o sininho de notificação. Bota aí o seu joinha. Ricardo, por que nós estamos falando desse tema? Traz aí a sua visão sobre esse tema para a gente. Paulo, esse é um tema bastante importante, né? O Brasil ele vem passando nos últimos 30 anos perdendo a tua capacidade produtiva, né? Então, o Brasil, e só para ter uma referência, em 1985, o Brasil, o PIB, 36% do PIB brasileiro vinha da indústria. Em 2024, nós fechamos com 24% de participação da indústria no PIB. E além do mais do que a perda dentro do Brasil, a nossa participação na produção mundial caiu também, né? Então, se a gente considerar ali que em 95 a indústria brasileira representava aí cerca de 2,8% da produção mundial, hoje em dia estamos falando de 1,2%, né? Ou seja, bem menos que a metade. Então, é um tema bastante sensível. A indústria ela é importante para o Brasil, né? Hoje, segundo pesquisas da CNI, a indústria, quando você tem R$ 1 vendido na indústria, ela reflete aí cerca de R$ 2,60 em toda a cadeia produtiva. Ela tem uma cadeia extremamente longa, né, de fornecedores, fabricantes de equipamentos e tudo mais. Então, ela move bastante a economia. Então, é um tema bastante importante para a gente estar abordando hoje, essa necessidade de a gente ter uma indústria pulsante, né, no Brasil, que ela faz a diferença no nossa realidade aqui hoje. Fantástico, muito legal. Você, Ricardo, que vai estar presente lá no Fórum de Manufatura, lá com a Célia Queiroz, é isso? Isso mesmo, a gente vai estar participando lá, vou levar um pouquinho uma visão sobre como o processo Kaizen, né, ele pode nos ajudar aí a parte de melhoria contínua, pode nos ajudar a alavancar resultado, e também melhorar a nossa eficiência industrial. Então, vou dar um pequeno spoiler aí, mas a gente vai abordar um pouco disso. Como que isso pode fazer a gente ter melhoria de equipamentos, ter melhoria de resultado e a gente mudar um pouco essa curva de eficiência industrial.
Que bacana, que legal. E a pergunta que eu teria para você agora aqui, Ricardo, é a seguinte: o que caracteriza uma indústria alimentícia que está operando com inércia fabril? O que significa isso? Bom, principalmente, Paulo, estamos falando de uma empresa que ela não tem um plano pensado de trabalho, né? Você não tem um plano estratégico definido para que haja uma atualização do teu parque fabril, né? Então, ah, quando você tem essa característica de você não atualizar teu parque fabril, você vai passando ano após ano, você não faz nenhum investimento para isso, você começa a ter alguns impactos no teu processo, né? Alguns exemplos desses impactos, a gente pode falar um pouquinho sobre baixa produtividade, né? Então a tua produção acaba sendo mais lenta, né? Mais ineficiente. Você tem dificuldade de ter uma troca de produto rápida, então você tem a dificuldade de adaptar a tua produção para novos produtos, né? Você fica mais engessado na tua operação e o mercado é dinâmico. Cada vez mais você tem que estar antenado do que está acontecendo, tem que se adaptar de forma rápida, né? Isso é questão de sobrevivência hoje em dia, né? Quem sobrevive, quem se adapta mais rápido, né? Então, essas são algumas características. A gente tem uma característica de equipamentos obsoletos, então a gente tem equipamentos bastante desatualizados em termos de soluções tecnológicas. Isso acaba gerando mais custo de manutenção, acaba gerando paradas, né, inesperadas. Uh, Tudo isso. Você tem uma característica também de processos manuais bastante excessivos, né? Então você acaba tendo muita gente na tua linha de produção, você tem menos automações, né? Então isso, quando você tem muita gente, você fica refém de erros humanos, né? Isso gera ineficiência, gera reclamação, gera produtos não conformes. Você tem problemas de qualidade, como eu já comentei, você tem uh, uma questão de realmente não ter uma visão, né, como foi abordado já no começo, mas uma visão de planejamento estratégico. Como que eu faço uma mudança desse cenário que nós estamos nesse momento, de ter uma fábrica estagnada, ter equipamentos antigos e você não ter, principalmente, uma visão de como sair dessa situação, né? Não tem um plano estratégico, não tem um plano de priorização da onde que eu começo. Então, esses são alguns dos fatores que a gente pode elencar ali que contribui para a gente dizer que dessa inércia de mudança de cenário. Bacana, baita contribuição aí. E nessa linha de raciocínio que você trouxe, ô Ricardo, eu queria complementar com uma outra pergunta, porque eu acho que ela tem muito a ver com esse assunto. Quais são os sinais mais evidentes de que o parque industrial precisa de renovação na sua visão, Ricardo? Bom, como eu comentei, acho que além da falta do planejamento estratégico, né, dessa atualização do Parque Fabril, geralmente você tem uma infraestrutura desgastada, né? Então você tem uma estrutura física, ou seja, desde edifício, prédio, aquele visual mesmo que você bate o olho e fala que está com pintura desgastada, está com umidade em paredes, tem pontos descascando. Você tem equipamentos que estão ali com uma pintura já oxidada, com ferrugem. Você tem componentes que estão obsoletos, né? Então, quando você precisa fazer uma manutenção, você não consegue achar peça, e aí você acaba tendo muitas vezes fazer alguma adaptação ali para poder pôr o equipamento para funcionar. Isso muitas vezes gera uma condição de não eficiência ou até risco de segurança ao equipamento. Os teus processos operacionais muitas vezes consomem muito recurso, então você está tendo ali que colocar mais pessoas na tua linha produtiva para você compensar uma baixa eficiência operacional. O equipamento, às vezes, está entregando a eficiência correta, ele está entregando menos, então você acaba tendo que colocar mais mão de obra para fazer uma garantia de qualidade, né, disso aí. O teu custo operacional acaba ficando bastante alto, né, devido a essa mão de obra adicional que eu comentei. Uh, a tecnologia, quando ela fica obsoleta, hoje é cada vez mais rápido essa obsolescência de componentes, principalmente eletrônicos, então você acaba não achando mais o mercado. Aí você tem que partir para procurar no mercado itens de segunda mão ou de pessoas que têm um estoque e por algum motivo tá vendendo. Então isso gera tempo de parada de equipamento sem não é você ir na prateleira e comprar uma peça, né? Você tem que garimpar isso aí, é um trabalho de garimpo quase, né? Então tudo isso aí te leva a perder competitividade, né?
E uma coisa bastante importante também, que, como eu comentei, você não consegue ter uma adaptação a novas demandas de mercado. Então, geralmente, esses equipamentos, você fica sem ter flexibilidade para mudança de formato, ou mudança de receita, ou mudança de qualquer outra característica de material de embalagem, por exemplo, pensando no final de linha, né, de embalagem. Então, isso te ingessa de uma forma que você tem um custo alto, você tem um equipamento que, se quebrar, você não sabe quando volta, né? Você não consegue atender o que o mercado está te pedindo, só consegue fazer uma coisa. Então, cada vez mais você acaba perdendo, né, competitividade no mercado. E isso te gera cada vez mais resultados negativos. Você tem um alto custo e muitas vezes você não consegue vender teu produto e teu concorrente pode estar aproveitando essa lacuna que você está deixando para estar crescendo no mercado. Então, esses são alguns dos pontos importantes aí que evidenciam um pouco esse cenário de uma fábrica que está precisa de renovação, né? E é fantástico esse ponto, porque está muito conectado à parte de obsolescência fabril. E está muito alinhado, inclusive, com aquele ponto inicial, onde você falou que o Brasil tem uma participação na parte de manufatura no mundo como um todo de 2,8%, se não me falha a memória. Aproximadamente 2,8%, e E hoje hoje está nós estamos menos com de um 2, ponto alguma 1,2. coisa, né? 1,2. Realmente caiu mais da metade, né? Ou seja, essa representatividade. E aí eu queria trazer uma pergunta alinhada a essa, né? Como é que nós conciliamos manutenção da operação com investimentos em modernização, que logicamente tem muito a ver com esse ponto que você trouxe inicialmente, né, Ricardo? Claro, tudo, Paulo, é questão de você ter um planejamento, né? Você tem que planejar. Não dá para você pegar hoje um pátio fabril e falar que em um ano você vai jogar tudo fora e comprar novo. Isso não existe, né? Não há empresa que tenha caixa para isso, né? E nem saúde para fazer isso, né? Então, o primeiro ponto, eu acho que você tem que ter realmente esse planejamento, né? Está bem desenhado, é, o como fazer isso, né? Então, entender realmente qual equipamento você tem que fazer uma substituição, qual equipamento te permite fazer um retrofit, né? Muitos conseguem fazer retrofit, né? Trazer para uma tecnologia atual, muitas vezes custa 20, 30% do equipamento novo e pode te dar tanta qualidade quanto um equipamento novo, né? Há casos e casos, mas é importante ter essa análise. Algumas dicas que eu posso dar nesse sentido, né? Principal, acho que é ter o conceito que tem que planejar isso, não pode ser a torto e direito, conforme hoje eu acordei com vontade de fazer um upgrade. Não, tem que ter um planejamento e um porquê. Dividir em fases, acho que é importante dividir isso em fases, né? Então, defina quais fases você vai fazer em cada ano, né? Principalmente com a questão de priorização, né? Onde realmente você vai fazer um esforço e esse lugar, que retorno ele vai te dar, né? Ou seja, focar em máquinas e processos que impactam mais a eficiência e produtividade, né? Faça isso primeiro. Você vai ter que, em um momento, você vai ter que fazer todas, mas comece com aquele que te dá um retorno rápido, né? Te garante uma qualidade, um produto melhor, te garanta flexibilidade, te garanta manter a tua operação rodando com o mínimo de eficiência, né? Outro tema é manutenção preventiva, né? Ou seja, é importante ter um programa robusto de manutenção. Isso te evita uma probabilidade de falhas inesperadas, né? Não necessariamente o equipamento, por ser antigo, às vezes o equipamento pode ter 15, 20 anos de operação, se ele está bem cuidado, ele pode ter eficiência, né? Agora, um equipamento que possa ter 3 anos de uso, se ninguém fez manutenção nele, ele pode estar obsoleto, né? Com problema de performance. Então, a manutenção preventiva é extremamente importante para você conhecer seu equipamento, ter peças de reposição, para você ter esse controle dentro de casa, né? E isso também, você tendo esse processo de manutenção preventiva, teu time trabalhando para isso, o time de manutenção, o time de operação trabalhando em prol disso, isso te ajuda muito na hora de você implantar uma nova tecnologia, porque aí ele já conhece a sistemática, e isso colabora muito para você aumentar a confiabilidade de equipamentos quando você tem a nova tecnologia sendo abordada, né? Porque é mais fácil.
Que agora você imagina você estar ali com uma situação que você tem vários problemas dentro do equipamento antigo, o pessoal não colabora, não faz manutenção, você põe um equipamento novo. Isso vai se repetir. O equipamento novo não vai resolver isso. Né? Por um tempo vai ficar legal, enquanto está na garantia, acabou a garantia, você vai ter problema de novo. Então é importante ter isso aí. Um outro ponto bastante importante que eu vejo, treinamento dos funcionários. Né? Isso é contínuo, é importante investir em treinamento operacional, treinamento de manutenção. Uh, tanto isso vale tanto para a tecnologia antiga quanto para as novas. Isso facilita toda a transição. Né? O pessoal tem que entrar na cabeça que ele tem que ter a cultura de treinar, né? De estar aprendendo coisa nova, estar se desafiando. Né? Uh, Análise de custo-benefício é importantíssimo dentro dessa priorização, né? A gente fazer uma análise de custo-benefício. Se aquele investimento que você está colocando, que vai gastar X reais, se ele vai te dar um retorno, né? E se você está fazendo a atuação onde dá um maior retorno no primeiro momento, né? Então, basicamente, você faz uma análise ali de riscos e para o equipamento, né? Como que para a minha operação, impacto, né? No caso de uma parada, qual o tamanho do investimento que se tem, qual o retorno que se tem. E aí, com o mínimo dessas priorizações, você consegue definir aonde você tem que botar seus esforços, né? Alocar os melhores recursos, balancear realmente quem são as pessoas chaves que tem que estar atuando dentro da tua linha de produção ou que tem que estar trabalhando ali pensando num processo novo, né? E questão de operação é muito importante estar sempre próximo dela, né? Ter esse feedback constante da operação, porque eles que sofrem a dor do dia a dia, né? Eles que estão ali vivendo a situação, tendo a dificuldade para estar rodando a linha ou para estar mantendo em conformidade um processo. Então, ouvi-los e sentir a dor deles te ajuda na definição também do novo equipamento ou do novo retrofit que você vai fazer ou do novo processo, né? E aí você tem outros pontos de quando você fala em investimento, que são o uso de tecnologias, né? Hoje, como automação, como a parte de dados, tratamento de dados, IoT, e aí você pode explorar eternamente todo esse canal, né? Mas o principal é sempre ter uma avaliação contínua, né? Acho que a última grande dica que eu dou é sempre ter uma avaliação contínua. Nada está escrito na pedra. Faça o teu planejamento, comece, e ao longo da evolução, você pode ser que você mude o próximo ano, você fala, não, eu ia fazer esse equipamento, agora eu vi que é melhor eu fazer o outro que está me dando mais dor de cabeça. Ou o meu ganho pode ser maior porque mudou uma característica. Ou o meu mercado pediu um produto diferente, eu preciso ter uma linha flexível. Então, acho que aí essa avaliação é contínua, né? Todo ano você vai ter que fazer a tua revisão do teu plano estratégico. Então, é um pouco disso que eu vejo que são itens importantes, Paulo. Fantástico, meu caro. Realmente um bate-papo, uma prosa aqui muito bacana, o Ricardo. Ricardo, passou muito rápido. Vamos fazer o seguinte, meu amigo. Vamos chamar a dona Corujinha, ela vem aqui, vai cantarolar para a gente e nós já voltamos em seguida, pode ser? Pode, claro, com certeza. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui, juntamente com o nosso querido amigo Ricardo, que vai estar lá no Fórum de Manufatura. Ricardo, uma pergunta. Sempre que a gente fala em investimentos, equipamentos obsoletos, em fazer com que a empresa tenha uma performance melhor, logicamente os líderes têm que estar envolvidos, né? E você já disse lá atrás que também, os operadores, o pessoal que trabalha no chão de fábrica, precisam ser escutados, precisam ser ouvidos. A pergunta que eu tenho para você é: como envolver a alta liderança em decisões de longo prazo que impactam o chão de fábrica? Bacana, Paulo. Essa é a pergunta do milhão. Essa é importante. Acho uma das mais importantes de todo o processo, né? Acho que o principal aí, Paulo, primeiro que requer uma abordagem estratégica, né? Acho que tudo passa um pouco por estratégia, né? Por quê? Você tem que conectar todo o teu plano que você está fazendo de atualização do teu parque fabril, né? De uma forma que fique fácil para o alto nível entender, né? Porque muitas vezes são temas técnicos, né? Às vezes é uma adequação à norma NR, às vezes é uma questão de obsoletismo eletrônico. Só que para o alto nível, que muitas vezes não está perto do que está acontecendo no dia a dia, é difícil entender, né?
Ele só vai entender se um dia parar a linha e ficar ali uma semana parado, você sem entregar produto. Aí ele falou, mas por que que nunca me falaram? Não, esse era o projeto que eu tentei te vender lá atrás, você não entendeu? Então, cabe muito ali nessa estratégia de gestão, de atualização do Parque Fabril, a forma como você vai explicar esse teu plano que seja entendível para um leigo. Né? Acho que esse tem que ser o conceito usado. Né? E aí, alguns pontos são bastante importantes, né, para você fazer isso. Né? Primeiro, você tem que mostrar um alinhamento, né, do que você está fazendo com a estratégia de longo prazo da empresa. Né? Vamos partir do princípio que a empresa tem uma estratégia de longo prazo, e aí você tem que mostrar esse alinhamento. Né? Então, da forma que você está fazendo, como isso vai colaborar para poder alcançar os objetivos que a empresa está tendo em 3, em 5, em 10 anos. Então, é importante que isso esteja muito bem conectado. Né? Você pode estar usando tanto itens de mercado, como você ganha, a parte de como você vai ganhar mercado, ou como você vai automatizar um processo, ou até itens alinhados com a visão, missão e objetivo estratégico da empresa. Ou seja, nessa hora de vender a tua ideia, vale usar todos os recursos que se pode. Né? É importante também vincular essa estratégia de upgrade Fabril aos KPIs de alto nível. Né? Ou seja, quanto mais número você mostrar, mais fácil fica para a alta liderança entender. Né? Ou seja, itens como lucratividade, participação de mercado, satisfação de cliente, redução de reclamação, apresentar payback, ROI, tudo isso são temas que a alta liderança vai entender de maneira mais fácil. Né? Ou seja, muitas vezes você pensa, mas eu estou fazendo um processo, muitas vezes eu faço um aumento de capacidade de 10%. Né? E como é que eu conecto isso ao resultado da empresa? Aí você tem que, geralmente, usar teu time de controladoria para poder fazer um cálculo. Né? Falar, olha, se eu rodo 10% mais rápido agora, com a mesma ou melhor qualidade, qual o custo disso? Eu tenho um custo menor. Né? Então, como isso impacta, sei lá, na minha margem de contribuição e automaticamente vai impactar no meu resultado financeiro. Então, fazer essas amarrações é importante sempre estar muito claro. Né? Sempre que você vai ter um cenário, faça ele como é o plano estratégico da empresa. Se é 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, mostre aonde que você está fazendo a adequação, em que momento ela vai surtir resultado. Né? Você pode ter um plano de adequação fabril de 10 anos, nada te impede. Né? Mas aí, se a empresa tem algum marco importante em 3 anos, como é que você está entregando o teu resultado em 3 anos e como isso colabora para a entrega da empresa? Né? Então, é importante ter essas amarrações. Né? Os dados que você vai apresentar têm que ser robustos. Né? Então, se você tem informação que venha de dados oficiais da empresa, compiladoria, de PCP, ou seja, baseado em fatos realmente, né? Não porque eu acho que é importante, tem que ter realmente dados, né? Mostrar que muitas vezes a linha vem ano a ano perdendo eficiência, o custo dessa linha vem aumentando, o meu custo com manutenção ela vem crescendo, a linha mostrar que os concorrentes estão indo para um outro caminho, que estão ganhando mercado, tudo isso colabora na hora de você vender essa tua situação ali de fazer a tua melhoria dentro de fábrica, né? Quanto mais você quantificar esses benefícios, mais fácil fica, né? Então, como eu comentei, informações ali que todo mundo consiga entender de retorno do investimento, ROI, redução de custo, aumento de receita, melhoria de eficiência, tudo isso é importante, né? E também acho que é importante sempre deixar claro para a alta liderança qual o risco se eu não fizer isso. É importante que eles tenham a visão. Eles podem entender que, olha, meu investimento é alto, não é o momento, vamos esperar 2 anos. Perfeito, faz parte do negócio. O que pode acontecer se eu não fizer? Uhum. Né? Então, isso tem que estar muito claro dentro de um cenário, né, que você está apresentando, que existe um risco. É um risco comedido, é um risco alto, é um risco. O que a gente vai fazer? Né? Então, é importante ter essa visão muito clara nessa questão. É importante sempre ter, mesmo estando uma alta liderança, às vezes, muito longe da operação, organizar visitas, né, para que a alta liderança conheça a tua realidade, veja como é o teu processo, né? Às vezes
alta liderança pode ir uma vez por ano ou até a cada 2 anos visitar a tua operação, mas é importante que eles tenham, né, essa visão do que é o chão de operação, o que é a tua realidade no dia a dia, né? Nesse momento é um momento ali de sempre apresentar as equipes que estão na operação, né? Até de forma de você valorizar o pessoal que está trabalhando, né? Para que eles apresentem os trabalhos que eles fazem, às vezes tem case de melhoria, tem case de trabalho. Isso, além de conectar a alta liderança com a operação, isso faz um efeito também muito bom na operação, né? De engajamento, né? Eu acho que basicamente é um pouco esse caminho, né, que a gente tem que seguir, Paulo, de sempre tá mostrando o cenário, mas mostrando ali qual é o teu plano, como é que conecta com o resultado do negócio e principalmente deixando claro, se você não fizer, quais são os riscos, né? Gostei, eu gostei desse ponto aí, ou seja, qual é o risco de não fazer, né? Eu acho que é uma perspectiva muito boa que você trouxe. O outro ponto que eu queria conversar com você aí, bastante direcionado, inclusive ao setor alimentício, o Ricardo, como que o setor alimentício pode adotar inovação, principalmente em algumas situações, quando as margens estão extremamente apertadas? Como é que você enxerga isso? Perfeito, Paulo. Esse é um tema tão muito importante, extremamente recorrente no dia a dia, né? Ou seja, o mercado é cada vez mais competitivo, o dólar oscila, o concorrente te aperta, as matérias-primas sobem e a gente tem que ser criativo, né? Então, eu acho que o principal é começar primeiro com o básico, né? Ou seja, identificando realmente o teu processo. Conheça teu processo, né? Conheça a forma que as coisas acontecem, aonde que você tem teus gargalos, aonde que é a tua ineficiência, aonde você tem desperdício na tua cadeia produtiva, né? Ou seja, olhando desde a compra de matéria-prima até a entrega do produto final, né? Aonde que você mapeia essa cadeia de fluxo de valor e aonde você pode atuar, né? E aqui estamos falando de uma atuação, obviamente que existem tecnologias, existem tudo, mas primeiro faça o básico bem feito, né? No segundo momento você pode automatizar, mas no primeiro faça o básico bem feito, né? E aí você tem N ferramentas para isso. Você tem TPM, você tem Lean Manufacturing, você tem N ferramentas que vão te ajudar a conhecer realmente e trabalhar com a melhoria no tua operação, né? Você tem que conhecer, acho que é importante sempre, né? Você ter uma escutativa, né? Tanto do teu cliente externo quanto cliente interno, né? Muitas vezes a operação, né? Pensando na operação no meio da cadeia, você tem o teu cliente, muitas vezes pode ser vendas, pode ser marketing, pode ser o time de pesquisa e desenvolvimento, né? Enquanto você tem um cliente externo, que é o teu consumidor final, né? Então, sempre ouça, né? O que você está fazendo que de alguma forma pode impactar positivamente ou negativamente o resultado do outro, né? Da tua área ou do teu cliente, né? Então, acho que é, é importante, acho que esse primeiro passo, né, de você conhecer a tua cadeia. Conhecer a tua cadeia, você pode fazer outras melhorias. E aí vai da tua criatividade, né? Exemplo, você pode estar focando, por exemplo, em nichos de mercado que você não atua hoje, né? Você está trabalhando em reformulação de produtos que muitas vezes você pode reformular uma receita sem comprometer qualidade, o sabor, e você tem ingredientes que muitas vezes sejam mais saudáveis ou até financeiramente melhores e consiga oferecer para o teu cliente final um produto tão bom quanto com custo melhor, né? Então, acho que é importante estar sempre atento a essas novidades que sempre acontecem e tem dentro das matérias-primas, né? Uma característica bastante importante, né, dos alimentos o projeto de reaproveitamento, né? Então, você tem, muitas vezes, você gera subprodutos dentro do teu processo. Esse produto, muitas vezes, tem empresa que descarta, né? Você paga para descartar. E ele pode virar um outro produto, né? Ou seja, reduzir para outra empresa, muitas vezes, ou para outro mercado, outro nicho, que pode entrar para ele como fosse uma matéria-prima, né? Então, essa visão realmente de olhar toda a cadeia e entender aonde se aplica cada coisa é importante para você tirar mais resultado para o teu negócio, né?
Aí você entra numa parte de embalagens também. Então, hoje, né, pensando hoje, com o preço que estão as coisas, a gente vê uma crescente muito grande, né, de redução de gramatura de produtos, né, para ficar dentro de uma moeda. Isso é muito, muito comum hoje em dia. Então, você pode ter ali uma redução de produto para adequar a que o teu consumidor final pode pagar. Muitas vezes esse um pouco o cenário, né? Você tem a questão de design de produto, que é bastante interessante. Tem a questão de embalagens sustentáveis. Então, tudo isso acho que pode ser usado com muita criatividade, né? E eu acho muito legal, né? Eu trabalho bastante com a parte de melhoria contínua, né? Com os famosos kaizens, né? Quando Hum. você gera consegue colocar essa cultura de melhoria contínua na operação em todas as áreas da empresa, isso flui de uma forma muito natural. Isso gera muito resultado de engajamento, resultado financeiro, de redução ou de melhoria de capacidade ou de redução de perda. Então, são itens que, digamos assim, é de graça. É realmente você começar com um programa, você incentivar, né, você orientar de forma estruturada, que com certeza o resultado vem e te digo que é exponencial. É muito interessante isso. Experiência própria. Bacana, bacana, fantástico. E agora uma mensagem final. Mensagem final que é a seguinte: olha, pergunta-chave. Qual o papel do diretor industrial na construção de uma visão de futuro que seja estratégica, Ricardo? Bacana, bacana. Não, eu entendo que tenha um papel aí fundamental e principalmente multifacetado, né? Ou seja, ele tem que ter essa visão de trabalhar de forma organizada, entender realmente, né, profundamente como é a sua operação, qual é a condição da sua operação, né? Não só a questão de obsoletismo, mas adequação de normas. Hoje tem muito tema de ergonomia, como é realmente a tua operação, como é que está o mercado, ou seja, ele tem que ter um olho para dentro, um olho para fora, né? Como é que são as tecnologias que estão aparecendo no mercado, qual que é a tendência do setor produtivo hoje em dia, ou seja, como é que seus concorrentes estão fazendo, né? Para que ele possa realmente ser o agente ali que vai azeitar todas as engrenagens para fazer o sistema funcionar, né? Então ele conhecendo o teu cenário atual, né, com capacidade, limitações, custo de planta, custo de manutenção, principais quebras, quebras que são reincidentes, né? Conhecendo as novas tecnologias, né, avaliando potencial, principalmente ali já olhando não só o processo produtivo, mas pensando em automações, em digitalização, estão falando em inteligência artificial para processo. Ele tem que ter essa visão para criar realmente esse planejamento estratégico, né? Isso vai contribuir muito na hora de ele vender para a alta liderança o teu projeto de upgrade fabril que é necessário, né? Então, acho que ele é o líder dessa transformação, tá? Ele é fundamental dentro dessa implantação de processo de melhoria contínua, de projeto estratégico, e principalmente, né, além de ele preparar esse campo, né, de criar esse racional para fazer essa atualização fabril, é ele que depois que vai ter junto com o time dele de fazer essa gestão da mudança, né, ou seja, fazer acontecer. Né? Não adianta planejar se não executar, né? Ou seja, junto com o teu time técnico ali, armar o teu cronograma, fazer as execuções ocorrerem, fazer com que tenha realmente uma curva de arranque o mais vertical possível, né? Fazer com que a operação compre o projeto, entenda o que vai estar acontecendo, para que gere resultado de imediato, né? Assim que implantou, já começa a gerar resultado. Então, acho que esse é um papel fundamental que tem, né, dentro do diretor para poder fazer toda essa engrenagem rodar e rodar bem, né? Acho que esse é um Bacana, pouco bacana. disso, Paulo. Fantástico, meu caro. Prosa fantástica realmente nós estamos tendo aqui. Gratidão enorme pela sua participação, Ricardo. Imagina, Paulo, é um prazer estar aqui, bater papo com você. Acho que muito legal. Agradeço o convite e sigamos aí. Estamos aí. Muito obrigado. Vamos em frente, meu amigo, ao infinito e além, e o que nós fazemos em vida, com certeza, ecoa na eternidade. Um abração. Grande abraço. Até mais.